tempo não era roubado. Hoje nós estamos roubando o tempo dos nossos filhos, porque você está roubando a criatividade dele quando você dá um celular para ele. É sério isso ou não? Então, quando eu entrego o celular na mão de uma criança, eu estou como pai, olha a minha irresponsabilidade, roubando o tempo dele. Porque o celular, ele traz dependência do lado direito do cérebro, que é o hemisfério da criação. O seu filho vai deixar de ser uma pessoa criativa, porque está tudo ali. Então ele deixa de criar. Então quando você faz com que ele deixe de criar, porque você quer ter a sua tranquilidade, na verdade nós estamos roubando o tempo dele. E não só porque você está tendo mais tempo. O seu mais tempo, na verdade, é um roubo de tempo. Está tendo mais tempo, mas está roubando o tempo. Então aquele tempo que ele está perdendo de criar alguma coisa, de fazer um desenho, de criar para poder brincar, ele está vendo vídeo e celular. E aquele tempo perdeu. Não volta mais aquele tempo, acabou. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que você não tem que dar celular para o seu filho. Pode dar, mas com regras, com limites. Eu vou dar um exemplo que eu vivo, que isso é importante. O meu filho, ele brinca no celular um período de horas somente um dia por semana. Ele tem 6 anos agora, na igreja, em canto nenhum. E quando ele está com algum amiguinho que está com o celular do lado, ele sai, porque eu estou ensinando ele, você não tem que ficar com o celular. Você é muito inteligente para ficar do lado do celular. Então você vai instruindo ele. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. É claro que cada um, seu pai aqui, tem sua responsabilidade, eu não quero ensinar nesse sentido, mas da minha área, como terapeuta, até da psicologia, eu preciso de passar isso, os problemas que traz cognitivo com uma criança, são problemas cognitivos. Ela deixa de pensar, deixa de criar, deixa de imaginar, deixa de sonhar, porque é tudo muito fácil. O meu filho ele é adotado, faz quantos anos que ele está com a gente? Fez 1 ano agora, mas quando ele chegou em casa, tudo que eu falava para ele, ele falava assim: deixa eu ver, pai, deixa eu ver, no celular. Eu falei: não, imagina, pensa como que é. Tudo que eu falava, porque ele veio no celular desde pequeno, na família que ele estava. Então tudo que eu falava para ele: tem tal coisa, e você vai em tal lugar, ou vai em tal país, deixa eu ver, pai, mostra para mim no celular, mostra para mim. E aí o que a gente faz? Deixa eu mostrar para você no celular. Não, imagina. Criação, criatividade. Você força o lado direito do cérebro da criança para ser criativo, para ser ousado, para não buscar traumas. Porque o celular faz se comparar. É o que traz hoje, sim ou não, para nós, mesmo nós adultos. Porque hoje está cheio de adultos viciados no celular. E existem alguns sintomas que nos traz esse vício, que nos mostra esse vício ao celular. Quando você não consegue ficar longe do celular, algumas coisas que te afetam nisso. Então todas as vezes que eu empresto o celular para o meu filho, sem um controle e sem um limite, eu ensino ele 2 coisas muito ruins. Primeiro, repita comigo: não ter controle e não ter limites. Ele passa a ser uma pessoa descontrolada com tudo, porque acha que o tempo ele tem que fazer do jeito dele, e passa a não ter limites, porque todas as vezes que ele pede, você entrega. E aí quando entra em temperamento é interessante, porque se o filho for colérico e a mãe ou o pai fleumático, pronto, o filho domina, aí que o filho toma o celular dele, porque o fleumático é mais tranquilo. E quando o filho é colérico, ele é mais pidão, mais direto, mais líder. Está cheio de filho mandando em paz. E aí como você vai empoderar o seu filho? Como que eu consigo empoderar um filho que está mandando em mim? Qual a referência que ele vai ter de mim como pai e como mãe? Entenda, o seu filho não pode ser seu amigo. Pastor, como assim? Entenda isso. O seu filho tem que ser o seu filho. Você não tem que ser amigo do seu filho. Você tem que ser pai do seu filho, mãe do seu filho. E pai e mãe tem autoridade, amigos não. Vocês estão entendendo? Essa autoridade você não pode abrir mão. Você pode dizer para ele assim: filho, se for para você confiar em alguém, confie nesse melhor amigo que é o seu pai. Não deixa só no melhor amigo. Não vai, confie no seu amigo aqui. Não. Confie nesse amigo ao comando. Que eu vou ensinar daqui a pouco. Nesse amigo que é o seu pai, que é a sua mãe. Isso você tem que resgatar.
o tempo todo lembrar que você é o melhor amigo como pai, você é o melhor amigo porque é mãe. É por isso que você é o melhor amigo, porque você é pai. É por isso que ele pode confiar em você, porque você é a mãe. Então isso faz toda a diferença. Aí Efésios 5,15 diz assim, ó, nos orienta a buscarmos o quê? Aonde? Para aproveitar o quê? Tem que buscar essa prudência. Se você não aproveita o tempo disponível com seu filho, você perde aquele tempo e ele não volta mais. Irmãos, entenda, eu falei aqui no início, o tempo é o bem mais valioso. Tempo perdido é como flecha lançada, não volta atrás, aquele tempo acabou. Então você tem que ver como você está usando o seu tempo com o seu filho. O que você tem ensinado ao seu filho? Como você está usando o seu tempo com o seu filho? Vamos aqui, ó. Nenhum sucesso fora do lar justifica o fracasso dentro do lar. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Nenhum. Meu irmão, se você está trabalhando demais, precisa fazer hora extra, porque precisa manter o filho em casa, cuidar da casa, é justificado? Mais ou menos. Eu vou dizer algo para você aqui, irmão, sem medo de errar. Entenda o que eu vou dizer, em nome de Jesus. Se as horas extras que você está fazendo está distanciando o seu filho de você, não compensa. Melhor ficar endividado, com o nome protegido, porque ninguém tem nome sujo, tá? É nome protegido, sem pagar, mas família restaurada. De verdade, de verdade. Nada, sucesso nenhum, conta paga nenhuma justifica o fracasso dentro de uma casa. Nenhuma, não existe isso. O seu tempo com sua família é precioso. Não justifique, isso não tem preço, isso não tem valor. É algo que você não pode abrir mão. Por quê? Repita comigo assim, eu não posso inverter os valores. É muito importante você entender isso. Eu jamais vou conseguir empoderar os meus filhos com inversão de valores. Então meu tempo é muito precioso e eu não posso vender ele. Olha só que interessante isso. Independente da nossa situação, a gente tem que aprender a não vender o nosso tempo. E aquele tempo que está com o filho, eu já vi muitas histórias, né? Não sei se é verdade isso, mas já vi muitas histórias assim, do filho está orando. Eu vi uma história recentemente, estava ouvindo. Eu faz muito tempo que eu não ouço assim, não fico ouvindo música no carro. Deixa eu ouvir mensagem, eu gosto de ouvir palestras, audiobook, eu gosto de ouvir muito audiobook. Aí o senhor me foi o audiobook que eu ouvi, e aí deu um exemplo de uma criança, que é bem parecido com as histórias que a gente ouve normalmente por aí. Que a criança estava orando e o pai chegou na sala, e quando ele viu assim a voz da criança orando no quarto dela, ele abriu o quarto e viu a criança pedindo: Deus, me transforma no celular, Senhor, para que meu pai fique mais tempo comigo. Deus, eu quero ser no celular, Senhor, para que minha mãe dê atenção e a preocupação que ela tem com o celular comigo. E ela pedia para ser no celular. Isso eu estou ouvindo no audiobook, não sei se foi uma história, mas ele contando isso, o pai falando sobre isso, que a filha pedia com muita firmeza ali, com muita intensidade ali, querendo ser um celular. Porque o que acontece? Hoje nós damos mais atenção e ficamos muito tempo no celular, sim ou não, irmãos? Eu não estou isento disso. É algo que eu estou me policiando todos os dias. Hoje mesmo em casa, deixa eu contar aqui um negócio. Eu fui almoçar, sabe em casa? Um almoço. E aí o meu celular não para, porque como eu falei para você, é cliente ligando, é pastor Alex ligando, é um bocado de gente me chamando. Aí teve uma hora que meu celular tocou. E eu estava almoçando em casa, hoje eu fui para casa almoçar, e eu estava eu, minha esposa e a Carol, minha filha mais velha. Quem conhece a Carol aqui? Um monte de gente, né? Ela nasceu aqui nessa igreja, né? Pequenininha. E aí, olha só, mas eu fico feliz, porque são instruções que a gente dá. E o meu celular estava em cima da mesa, e tocou, e eu olhei. Ela falou: pai, melhor você pôr o celular aqui do lado, a gente está almoçando. Eu era mesmo. E vamos por lado lá. É que só ia ver só uma mensagem, não. Se eu ia responder a mensagem. E eu ia mesmo. Porque era um cliente que me chamou naquela hora. Mas percebe? Isso aí não nasceu nela. Isso foi implantado. Foi desenvolvido. Então peça isso para os seus filhos. Quando você vê eu errando, meu filho, que a gente faz esse caso, né, amor? Eu falo com ela, falo comigo, eu falo com minhas meninas. Quando você vê o papai errando, me corrige. Sempre com educação. Mas me ajuda. Me ajuda a aprender. Me ajuda a melhorar. Isso não é vergonhoso. Isso é família vivendo junto. É harmonia familiar. Então quando você ensina o seu filho a isso,
Você vai perceber que você vai aprender com eles e que ele está implantado, não tem jeito. Então cuidado com o tempo que você perde com o celular, cuidado com o tempo que você perde com amigos. Tem gente que dá mais tempo para amigos do que o celular, prefere mais sair para... Quem gosta de jogar bola aqui? Alguém joga aí? Ai, que beleza. Tem que tomar cuidado, às vezes prefere mais passar tempo jogando bola com os amigos, videogame com os amigos, do que com o celular, do que com a família. O tempo não é precioso. Eu jamais vou conseguir empoderar o meu filho se eu não der tempo para ele. Então o primeiro passo é empoderamento através do tempo. Amém, irmãos? Deuteronômio 6 e 7. Deuteronômio 6 e 7, aqui ó. Diz assim, e essas palavras que hoje te ordeno, olha só, estou finalizando a parte do tempo, ó. Estarão no teu coração e ensinará a teus. Isso requer tempo. Ensinar filho requer tempo, sim ou não? Sim. Olha só, a Bíblia. E ensinarás a teu. O que eu ensino para o meu filho? A palavra que está no meu coração. Eu tenho que tirar tempo para ensinar ele. Eu tenho que ter tempo. Aí ele fala aqui, ó. E delas falará assentado na tua tempo. Você tem tempo para sentar em casa. Você sentar, tempo de mesa. Quando fala sentado na sua casa, fala de tempo de mesa. Sabe o que é tempo de mesa, irmãos? Não abra mão de almoçar na mesa dos seus filhos, de jantar na mesa dos seus filhos. Não abra mão, irmãos. Desligue a televisão, desligue rádio, converse, ouça a voz do seu filho. Ensine o seu filho a te ouvir. Isso é muito importante. Isso é forma de empoderar. Não abra mão da mesa. Não abra mão em nome de Jesus. Não, sabe assim, ó, desligue todas as distrações. É celular, coloca no canto. Momento de mesa é momento de se ouvir, tá? É comendo ali e conversando. Se não tiver o que falar, é olhando um para o outro. São atitudes que Deus abençoa. Então essas coisas, entenda isso, está armazenando no inconsciente da criança. Se você tiver tempo de mesa. Então ele falou que ali, ó, olha que interessante, ó. Assentado, não é de pé, na tua casa, não é isso? Tempo de mesa. Amém, irmãos? E andando pelo caminho, quando eu estou andando, quando eu estou caminhando, quando eu estou passeando, é tempo, eu tenho que tirar tempo para sair da família. É andando, ir para os lugares. A gente sai com todo mundo, mas não quer sair com a família, não quer sair com o filho. Eu conheço uma pessoa que qualquer lugar que ele vai, ele chama alguém. Para com esse negócio, qualquer lugar que você for, tem que chamar um amigo. Qualquer lugar que você for, tem que chamar um parente. Qualquer lugar que você for, tem que chamar alguém. Não, saia você e seu filho às vezes. Sai você e sua esposa às vezes. Tem que ter esse momento. Você já viu isso? Pessoas de qualquer lugar que vai, se ele for sair, ele lembra de alguém para ligar, para chamar. Tem que ter alguém junto. Momento, tempo é importante. Então ele andando pelo caminho. Tempo. Aí fala aqui, ó. Quando vai deitar, tempo. E ao se levantar, tempo. O que é isso? Hábito de, antes de deitar, fala de Deus com seu filho. Fala das coisas de Deus com a sua filha. Discute, fala das coisas de Deus antes de deitar. E ao se levantar, a mesma coisa, comece falando, glorificando, agradecendo a Deus. É tempo. Tudo requer tempo. Faz sentido aqui, irmãos? Está recebendo aí? Amém. Glória a Deus. São tudo coisas que a gente já sabe, né? E aí nós vamos receber um chacoalhão como eu estou recebendo. A gente vai melhorando isso. É tempo, tempo, ele é relacionado a poder, não tem jeito. Se você quer transferir poder para o seu filho, você tem que dar tempo para ele. Senão, não tem jeito. Tem que ter tempo para fazer isso. A segunda coisa, irmãos, no poder, para transferir esse poder, é atitudes. Olha só que interessante. São 3 passos só que eu vou entregar aqui, tá? Hoje. Mas atitude, ó. Os pais são responsáveis pelo modo como educam os seus. É responsabilidade de quem? Diga, é minha. Diga, minha. Eu vou falar aqui, você repete. Eu tenho a responsabilidade de educar o filho que Deus me deu. Meu irmão, é grande a responsabilidade. Você imagina a responsabilidade de José? Eu estava ouvindo isso de um pastor renomado, ele dando uma palestra sobre casais. Ele dizia da responsabilidade de José. Eu fiquei meditando nisso. Jesus era o filho adotivo de José. Maria gerou, mas José, ele ensinou, ele instruiu. Você imagina a responsabilidade quando Deus entregou para ele o filho? José, você tem meu filho amado. Você vai cuidar, você vai instruir,
Você vai ensinar. Meu irmão, todos nós aqui estamos criando o Filho de Deus. O seu filho é de Deus. Você acredita nisso ou não? Amém. O meu filho e a minha filha são de Deus. É responsabilidade como pai. Quando a Bíblia fala que os pastores darão conta das suas ovelhas, não está se referindo só a pastor de igreja, está se referindo a pai e mãe. Porque a sua ovelha você vai dar conta. Você crê nisso, sim ou não? Você vai dar conta da sua ovelha. Tem gente que tem 3 ovelhas em casa e já perdeu as 3. Tem gente que tem uma e perdeu uma. Percebe? A gente precisa, porque nós vamos dar conta das nossas ovelhas. Isso é sério ou não, moço? É sério. Como que eu faço, pastor? Mas sexta-feira saiu. Eu preciso continuar orando. Eu não posso desistir dessa ovelha. Porque Deus conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o esforço que você está fazendo. Porque quem convence do pecado é quem? Agora a sua parte você tem que fazer. Não tem jeito. E ele fala aqui, ó, os pais são responsáveis pelo modo como educam seus filhos. Por que isso? Porque daremos conta da forma como criamos o nosso filho. Você vai dar conta, não tem jeito. O pastor vai dar conta da forma como cria suas ovelhas aqui, ó. Amém? Mas nós vamos dar conta da forma como a gente educou, da forma que a gente doutrinou, da forma que a gente ensinou. Vamos dar conta daquelas que perdemos. Vamos dar conta. E como pai, eu vou dar conta das minhas 3 ovelhas. Em casa também. Você vai dar conta de uma ovelha que você tem, das 2, das 3, das 4, seja o que for. Mas você vai dar conta da sua ovelhinha. E ele fala aqui, ó, entende isso, ó. E isso deve trazer temor aonde? Eu só estou falando isso para que isso traga temor ao seu coração. É só isso. Nós precisamos ter temor. Essa ovelha que você cuida, que Deus colocou nas suas mãos, é a tua responsabilidade, não é a responsabilidade de Deus. É o filho que Deus colocou, é uma dádiva, porque filhos são dádivas, que eles são presentes de Deus. Então nós vamos dar conta disso. E como que eu falo isso? Como que eu faço isso? Atitudes. Deixa eu falar sobre a atitude, que é muito importante. E algo que eu ensino muito em casa. O seu filho precisa te ver orando. Você entende isso, irmãos? Os seus filhos, principalmente crianças, precisam, vai guardando isso, tá? Te ver orando. O seu filho, sua filha precisa de ver você ajoelhados. Os seus filhos precisam ver você lendo Bíblia. Os seus filhos precisam ver você com a sua esposa tendo um devocional. Senão eles nunca vão querer ter um devocional. São atitudes. Atitudes falam muito mais do que palavras. O seu testemunho, ele grita. As suas palavras só falam baixinho. Mas o testemunho, ele fala alto, ele grita. Então os seus filhos têm que ver isso. Há um canal muito poderoso, que é o canal sensorial da visão. Então quando ele vê isso, gera muito poder. Então quando eu falo de transferir poder, eu tenho que transferir através também de atitudes. Ele precisa me ver. Em outras palavras, escute o que eu vou dizer, ó. Se você tem um hábito na sua casa de orar de porta fechada, começa a abrir a porta. Abre a porta para ele te ver orando. Pastor, mas você tem que aparecer, ele tem que te ver orando. Não fica olhando de porta fechada, não. Ora na sala, para todo mundo ver. Eu estou falando isso porque eu tinha esse hábito. Eu chegava no quarto, fechava a porta e orava. Está errado. Minhas filhas têm que me ver orando. Eu tenho que mostrar, são atitudes, através de atitudes, que o pai está orando, que a mãe está orando. Abre todas as portas, fala alto, deixa ela te ouvir orando. E ela vai passar ali, vai ver, vai orar também. Se não orar, amém, ela vai ouvir a oração. Mas ela precisa, eles precisam te ver orando. Amém, irmãos? Porque nós vamos dar conta disso. Salmos 127, 3 e 4 diz o quê? Vamos lá, todos juntos? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, como flecha nas mãos de um homem valente. Assim são os filhos nascidos na juventude. Olha que interessante isso, esse versículo é muito poderoso, muito poderoso. Eis que os filhos são herança. Você imagina o que você faz com a sua herança? Na boa não quis vender a herança dele, né, na terra. Tem gente vendendo filho para tecnologia, vendendo filho, é tudo, vendendo filho para o mundo. Quando você faz vista grossa, quando o seu filho está fazendo coisa errada, não pode, porque você precisa empoderar o seu filho. Quando você faz vista grossa, quando as coisas estão vendo coisa errada, vai deixando. Quando você não aconselha ele com um relacionamento que ele está tendo ou ela está tendo, porque filhos são flecha.
Entenda isso, ó. Quando eu falo aqui, ó, os meus filhos são herança que eu recebi. E como flechas, olha só, eu tenho que olhar ele como uma flecha. O que eu faço com a flecha? Eu direciono aonde eu quero enviá-lo. Você direciona o seu filho. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra aqui, como é que vai fazer isso. Porque tem como, já até ensinei o pastor Alex, né, pastor? Muitas vezes, como a gente direciona isso com palavras. Mas os nossos filhos são flechas. O que isso quer dizer? Que eu preciso mirar ele em algum alvo. E o alvo principal não tem jeito, é a obra de Deus. Eu preciso fazer com que ele se apaixone. Eu sempre, desde que minha filha era pequenininha, minhas filhas, eu pensava isso. Ela não tem que se apaixonar para a igreja. Ela tem que se apaixonar por Cristo. Ela tem que se apaixonar por Deus. A igreja vai ser uma consequência, porque é a noiva. Então a paixão pela igreja se torna uma consequência. Porque uma vez que se apaixona por Cristo, irmãos, não tem como se apaixonar pelo noivo e não gostar da noiva. Amém, irmãos? Amém? Então quando eu faço eles gostarem, amarem, se apaixonarem por Cristo, eles vão ficar apaixonados pela noiva de Cristo. É natural. Então é importante isso, você sempre direcionar. Aonde você tem direcionado o seu filho? Isso é muito importante, ó. Flechas nas mãos de um homem valente. Assim são quem? Os filhos. Os filhos. Os filhos. Aleluia, seu filho é uma flecha. É você que direciona ele no caminho. É você que aconselha ele no relacionamento que ele está tendo, a amizade que ele está tendo, o ambiente que ele está frequentando. Nós precisamos direcionar os nossos filhos. São flechas. Eu preciso direcionar ele no caminho. Como eu direciono o caminho para ele? Entenda que é o segundo ponto. Qual que é? Vem comigo, irmãos. Glória. Atitude. É através da atitude. É através das suas atitudes. Você tem que vir para a igreja e traz o seu filho. Você vai para a escola dominical, traz o seu filho. São atitudes. Eu estava falando esses dias para um irmão que eu percebia que às vezes tinha culto que ele não levava os filhos dele. Filho pequenininho assim. Pequenininho. E eu achei estranho. Eu expondo minha esposa, né? Eu acho que eu tenho um casalzinho, eu vejo que eles ficam na igreja, eu acho que ele fica bem sem jeito, porque os filhos ficam na igreja, porque toda hora ele vai pega o filho dele, é bem agitado o filho dele, os filhos, né? E eu achei estranho que ele, um tempo atrás, ele não estava levando os filhos, ia sozinho e tal, e não estava levando os filhos. E eu achei estranho aquilo. E eu fui conversar com ele. Aí ele falou, não, pastor, porque às vezes eu deixo em casa, você não trabalha na igreja. Eu falei, meu irmão, seus filhos são flechas, e você é o valente. Você tem que direcionar. E se ele for criado em casa, quando crescer, ele vai querer ficar em? É natural. Você está direcionando essa flecha para dentro de casa. Só dentro de casa. Olha que você está implantando o filho. Olha a flecha que está mandando. Quando tem culto, fica em casa. Quando tem culto, fica em casa. Quando tem culto, fica em casa. Eles vão mandar a flecha para casa. No dia de culto. Direciona independente. Filho de crente tem que estar na igreja correndo mesmo. Meu irmão, ele tem que estar fazendo barulho na igreja, não tem problema, você vai direcionando ele ali, não pode, para um pouquinho, segura aqui. Ele vai direcionando isso, não tem jeito. Aí vai educando ele ali na igreja. Mas filho de crente tem que dormir com barulho de música de igreja, com barulho de gente pregando. Por que isso é importante? Eu vou falar depois no próximo tópico, sobre palavras, que é o nosso último. Mas por quê? Porque quando ele ouve um louvor dormindo, você não tem noção do poder que tem isso. Quando ele ouve uma pregação, a sua filha, o seu filhinho, dormindo, você não tem noção do poder que tem, principalmente se ele entrar no estado de sono reino. Que criança, quando dorme na igreja, adquire um poder que você não tem noção no subconsciente. O que você está implantando, coisa que às vezes a gente não faz em casa, de falar no subconsciente dele. Aí você traz na igreja, ele está dormindo, aí você prefere deixar em casa no silêncio. Percebe? Então, como que eu vou apoderar? Como eu vou colocar poder no meu filho? Traz para a igreja, deixa eu dormir na igreja. Traz para a igreja, deixa correr, deixa andar. Pega lá, segura, dá os diáconos. Tem que pôr trabalho para os diáconos mesmo. Né? Deixa o diácono trabalhar. Como não vai ter trabalho para os diáconos? Não tem problema, né? Filho de crente tem que estar na igreja. Escola dominical, atitudes. Precisa aprender a empoderar meu filho, a minha filha. Deixa eu falar um negócio para você aqui, eu vou abrir aqui o coração para vocês. Eu nunca gostei de escola dominical, de ir. Pastor, verdade. Eu vim para meus filhos. Aí na hora que eu pensei que era um tempinho, adotei. Não é que eu não gosto, eu gosto de ir nas aulas de escola dominical. Deixa eu até corrigir. É que às vezes tem domingo, né? Ninguém quer ir para outro lugar. Sim ou não, irmãos? Não vou ser hipócrita. Tem domingo, de manhã quer dormir até mais tarde, pode ser 6 horas por dia,
tem gente que tem que acordar até domingo, né? Estamos na oração todos os dias. Mas assim, chega um domingo, quem assim como eu pensava assim, domingo, fazer as coisas, receber família em casa, às vezes, né? Ir para a casa da sogra, comer um macarrão, é bom demais. Aí o que acontece? Eu não queria vir, mas o que a gente fazia, irmão? Eu ia por causa das minhas filhas. Eu tinha que ensinar elas, era atitude, eu tinha que empoderar elas. Através da escola dominical que ensina, elas tinham que estar na igreja, elas tinham que ver a minha responsabilidade com a obra. Elas precisavam ver isso, assim eu precisava falar. E aí quando eu pensei que elas estão maiorzinhas, o que aconteceu? O que acontecia? Eu viajei, fiquei muitos dias fora. Aí elas iam para a escola dominical sozinha. Não precisava eu ir mais. Mas mesmo assim a gente começou a ir. Aí veio o menininho, e aí a gente começou de novo. Mais firme agora, que agora tem mais anos para ir. Porque chegou agora e é fundamental. E aí tem gente que não dá valor a isso. Minha irmã, meu irmão, escute o que eu vou dizer. Dê valor a todo ensinamento que seu filho recebe. Traga. Tem coisa de criança leve, é adolescente leve, dê valor. Esses dias eu fui buscar minha filha na igreja, quando ela chegou do retiro. Deixa eu abrir para vocês aqui. E o que acontece? Chegou o irmão lá e falou assim, pastor, muito organizado. Eu até entendi, chegou muito tarde, olha a hora, tarde demais. Fui buscar meu filho aqui na igreja, essas horas da noite, eu pensando comigo, meu Deus, eu tenho um monte de amigos que estão buscando os filhos na balada. Quem tem amigos que buscam filhos na balada até hoje? Vocês têm, hein? A gente tem. Você conhece alguém que vai buscar o filho na noite, na balada? Eu tenho amigos que buscam. Vai buscar na balada, ele vai buscar nas baladas, vai buscar nas noites. E olha que negócio interessante. E ele questionou comigo isso. E do nada veio isso na minha mente, né? E quando alguém questiona essas coisas comigo, eu não aguento, né? Eu tenho meu lado colérico. Ele fala, meu irmão, mas eu vou te falar para você, eu estou ao contrário de você, eu estou feliz demais para aqui com minha filha, por saber que ela estava na igreja, orando, adorando, Deus é mesmo, pastor, é verdade, pensando por esse lado. Faz diferença sim ou não? São atitudes. Seu filho tem que estar apaixonado de estar na obra, apaixonado de estar na igreja. Irmão, às vezes os jovens saem, adolescentes, e sai, chega tarde da noite. Eu sei que é difícil para nós que é pai, mãe, mas está com o povo de Deus, amém. Glorifica a Deus, meu Jesus, amém. Minha filha está com 22 anos, a outra tem 17 anos. Oh, glória a Deus, está junto com o povo de Deus ainda. Olha que bênção. E daqui para frente, meu irmão, é orar a Deus e querer tomando. Eu vou tomando atitudes para se espelhar, porque uma coisa que você tem que aprender quando fala de atitudes, eu falo isso para os nossos filhos. Sempre diga para o seu filho assim, meu filho, se tiver que imitar alguém, imite o seu pai, imite sua mãe. É por isso que a gente tem que dar testemunho. Atitudes. Você tem que ter moral, deixa esse termo aqui, moral de falar isso aos seus filhos. Meu filho, se tiver que imitar alguém, imita a sua mãe, imite o seu pai. Minhas filhas cresceram ouvindo isso. E meu filho a mesma coisa. Que ele é pequenininho, ele fica imitando. Assiste uma coisa que imitar. Vai ver quem que você tem que imitar? Ele, o papai. Isso, imita o papai. Como o papai toca a mamãe, como o papai vai em casa, o que eu faço, o que você me vê fazendo em casa. Então essas coisas é muito importante, porque atitudes têm muito poder. Amém, irmãos? Amém. Atitudes têm muito poder. É uma forma de empoderar. É com as suas atitudes. Os filhos não nos pertencem, eles são propriedade de quem? É nossa responsabilidade só de cuidar dele, só de instruir. Mas ele não é o seu filho no sentido de pertencer a você, pastor Alex. É de Deus, Senhor. É responsabilidade. Os filhos não nos pertencem. Para com esse negócio de colocar o seu filho numa proteção. Por exemplo, meu Deus, o meu filhinho está cheio de filhos de 30 anos dentro de casa ainda. Está cheio, sério mesmo. Eu conheço um lá, bem próximo de mim. Tem 30 anos, dentro de casa, é o filho protegido. Repita comigo assim: eu não posso. Deixa eu usar um termo diferente aqui para ninguém escandalizar. Não escandaliza, né? É verdade? Diga assim: eu não vou apresentar o mundo para os meus filhos. Eu vou apresentar os meus filhos para o mundo. Como assim, pastor, apresentar meus filhos para o mundo? Eu não crio os meus filhos para mim. Eu crio para o mundo, sim ou não?
Então eu tenho que apresentar ele para o mundo. Ó, esse aqui é meu filho. É homem de Deus. Mundão, esse aqui você não toma não. Eu falo isso sempre. Satanás, esse aqui você não leva. Essa aqui você não leva. Apresente mesmo para o mundo assim, dessa forma. Não fica apresentando o mundo para o seu filho, como muitas pessoas fazem através de tecnologia. Não, apresente ele. Apresente ele. Mundão, esse aqui é o meu filho. Por quê? Porque ele vai conhecer o mundo, sim ou não, irmãos? Eu tenho que apresentar. Eu tenho que falar para o mundo que essa aqui é serva de Deus. Que esse aqui é servo de Deus. É palavras. Então os filhos não são meus. Então eu não fico criando meus filhos. Me entenda bem assim, ó. Eu não fico criando os meus filhos dentro de uma proteção. Eu não posso fazer isso. A gente não pode. Não está cheio de pai que não quer liberar os filhos? Já viu isso? Mãe que não quer liberar o filho? Aí a filha casa, o filho casa, fica negócio preso com o pai. É um monte de marmanjo preso com a mãe. Um monte de filhas presas com o pai ou com a mãe. Está preso, porque os pais não liberam. Precisa liberar. Apresenta ele para o mundão. Esse aqui é meu filho amado. Foi o que Deus fez com Jesus. Mas esse é o meu filho amado. O mundo tem que ouvir. Esse é meu filho amado. E apresenta. E agora vai, filho. Vai. Não tem jeito. A gente não prepara. E é interessante você entender isso. A gente não prepara o mundo para os nossos filhos. Eu preparo os meus filhos para o mundo. Você entende isso? Você não tem como preparar o mundo do seu filho. Mas você, pastor Alex, tem que preparar ela para o mundo. Aí você apresenta ela. Ela está aqui, ó. É serva de Deus. Filhinha, vem cá. E aí fala. A gente não pode ter medo de falar assuntos com nossos filhos, seja qual for o assunto. Seja qual for o assunto. Não deixa aprender fora, ensina em casa. Seja qual for o assunto, apresente para ela. Não tem jeito. Mostre para ele. Não tem jeito. Os filhos não nos pertencem. Eles são propriedade de Deus. É a minha responsabilidade. É nossa responsabilidade ensiná-los. O que eu faço, pastor? Cobertura de oração. Olha que interessante isso. Lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz assim, ó, o homem e a mulher de Deus precisam ter um coração e uma vida de oração voltados para cobrir e proteger os seus. É cobertura de oração. Eu não prendo ele, mas ele tem que estar debaixo de uma cobertura. Por quê? Porque da mesma forma que existe a cobertura de maldição, existe cobertura de bênção, como eu falei. E a sua oração, quando ela está na cobertura de oração, está debaixo de bênçãos. Seja intencional em algumas atitudes poderosas. Olha só que interessante, só para você entender. Primeiro, o que é ser intencional? Faça as coisas com intenção. Não faça as coisas por fazer. Tem que ser intencional aquilo que você vai fazer com ela, aquilo que você vai fazer com o seu filho. Então, primeiro, ó, ore com o seu filho a respeito de uma necessidade específica e celebre a vitória. É uma das coisas que você tem que fazer. Sabe assim, pega alguma coisa, por exemplo, ela pede alguma coisa para você, pastor Alex, ao invés de você dar, fala assim, vamos orar. Vamos orar que Deus vai te dar. Seu filho pede alguma coisa, você vai dando tudo, não funciona. Vamos orar, pede para o Papai do Céu. Pede para Deus. Ensina o seu filho e ora junto, vou orar junto com você. Esses dias meu filho pediu uma bicicleta, né, que aprendeu a andar de bicicleta. Eu falei, ora, isso falou para ele, ora para Deus te dar. É igual orar. Aí sabe o que acontece quando a criança ora? Olha que poder tem isso no linguagem, pode dizer, viu? Quando a criança ora pedindo, sabe o que vai acontecer? Deus te dá a condição de comprar. Você passa a tempo, aí você é abençoado. Olha que pensa quando você ensina o seu filho a orar. Que o seu filho vai pedir, Senhor, faz com que meu papai me dê a bicicleta, faz com que minha mamãe dê a bicicleta. O que acontece? Aí Deus me abençoa para eu poder dar. Sim ou não? É isso. Então seja intencional. Ore com os seus filhos. Quando ele pedir alguma coisa, seja a coisa mais simples que for. Mesmo se você puder comprar, peça para ele orar e pedir para Deus. E pedir para Deus. E ore junto. E aí, está orando, filhão, sobre aquilo? Tá. Está orando, filha, sobre aquilo? Estou. Vamos continuar orando. Intencional. Existe uma intenção. Ok? Intencional. Pode ser a coisa mais simples. Pai, eu queria viajar para tal lugar. Vamos orar? Vamos orar. Você está ensinando seu filho a orar quando ele crescer, meu irmão. Tudo que ele precisar, tudo que ele quiser, ele vai cair para a oração. Ele vai ver que quando ele ora, dá certo. Ele vai ver que quando ele ora, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Amém. Faz sentido ou não? Amém. E celebre quando recebeu, vamos dar glória a Deus agora. Vamos orar agradecendo agora. É isso. Olha outra coisa, incentiva o seu filho a entregar uma oferta de dízimo. Meu filho, a gente já ensinou ele, as minhas meninas, desde criança, quando recebia qualquer dinheiro, tira o dízimo. Aprenda a tirar o dízimo. Aprenda a viver debaixo de bênção. Ensina os seus filhos a viver debaixo de bênção. A não viver maldição.
na avareza, de segurar aquilo que não é dele. Ensina o seu filho a dizimar. Recebeu um dinheiro, deu 10 reais, filho, quanto você tem que tirar de dízimo aí? A minha filha até hoje tem temor sobre o dízimo. É temor que elas têm. Elas têm até medo, né? Mas toda vez que recebe qualquer dinheiro, ela diz, tem que tirar o dízimo. Tira o dízimo. Já separa o dízimo. E entrega a oferta. Incentiva os seus filhos a sair do lugar, às vezes coloca oferta. Isso é essencial, coloca oferta. Manda seu filho trazer aqui a oferta. É muito lindo isso. Você já vai estar incentivando seu filho a trazer uma oferta. Vai incentivando ele. É muito bom quando seu filho chega em você e fala, pai, mamãe, dá dinheiro de ofertar. Oh, que bem, se você tiver. Né? Deixa entregar a oferta. É muito bom incentivar. E terceiro, agradeça sempre por algo que vocês têm. Não é por algo que vocês vão ter. Você vai ensinar um valor para eles. Isso é uma forma de empoderar o seu filho. Quando você agradece por algo que tem. Filho, você já agradeceu esse brinquedo que você ganhou? Você já agradeceu essa coisa que você tem? E ora junto com ele. Não é só pedir para agradecer. Isso faz parte das nossas atitudes. Amém? Agradeça junto. Está ali, acabou, recebeu alguma coisa, agradeça por tudo que tem. Você vai desenvolvendo esse poder na mente dele de agradecimento. Irmão, o agradecimento, a gratidão, ela tem poder inexplicável, tem muito poder. O poder da gratidão. Toda vez que a gente agradece, a gente recebe muito poder. E por último, as nossas palavras. Então, qual é o primeiro? Quem lembra? Quem lembra, irmãos? Então, a coisa para você empoderar o seu filho é o seu? Porque tempo é segundo é a atitude. Então, o que você faz é muito importante. O que você pratica, o que ele vê você fazendo é muito importante, tem muito poder. Amém, irmãos? Amém. E em terceiro, lá em Provérbios 18, 21, dá para vocês lerem ali? Ó? 1, 2, 3. Não, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem crê nisso, diga amém. Amém. A morte e a vida estão no poder da língua. Irmão, as palavras têm poder. Diga assim, palavras têm poder. Deixa eu falar uma coisa assim. Imagina uma oração. Palavra tem muito poder. Quando você fala, as suas palavras, uma vez solta, ela tem muito poder. E isso aqui é muito sério. Quando você diz assim, ó, eu coloquei aqui, ó, eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo o seu dia. Eu abençoo o trabalho das suas mãos. Você está passando vida para eles. Vida. Toda vez que seu filho sai de casa, seja para a igreja, seja para o trabalho, seja o que for, eu abençoo o trabalho do seu filho. Eu abraço seu filho e sempre abençoa. Eu abençoo o seu dia hoje. Eu abençoo o seu dia na escola. Eu abençoo o seu dia. Vai criando esse hábito. Porque nós precisamos desenvolver esse hábito. A palavra lançada, ela tem muito poder. Uma vez que ela saiu, ela tem muito poder. Deixa eu falar algo para você. Para você entender. Quem é pai e mãe que levanta a mão? A sua palavra sobre o seu filho não é só poder, é decreto. É muito mais poderosa. A nossa palavra solta tem muito poder, sim ou não? A sua como pai, como mãe é decreto. Você decretou isso, na verdade. Você decretou, tudo que você falou, tem que decretar. Então, além de ter poder, é um decreto. Então, ela vai muito mais poder por causa da sua autoridade paterna. Essa autoridade paterna tem muito poder. Então, olha só que interessante. Ó, vamos lá, continuando aqui. Ó. Depois ela vai para a declaração aqui. Vamos volta um pouquinho. Ih, meu irmão, acho que eu fui demais aí agora. Hein? Glória a Deus. Mas isso. Vamos aqui para frente. Vocês lembram disso aqui, irmão? Lembra, né? Recapitulando tudo. Palavras. Pais desenvolvendo poder nas palavras. Então o que eu faço? Ó, entende isso aqui, ó. Quando você lança, é vida. Você passa a vida. Então, ó, para você entender. Como que eu desenvolvo esse poder nas palavras? Primeiro é comando positivo. Repita comigo, comando positivo. O que é comando positivo? Todas as vezes que você falar com o seu filho, procure falar sempre no positivo, ao invés de falar no negativo. Não estou dizendo que você não tem que falar não para os seus filhos. Eu estou dizendo que você tem que desenvolver uma habilidade de falar no positivo. Por exemplo, só para você entender, vamos dizer que meu filho está aqui andando, está correndo para lá e para cá. Ao invés de eu falar, para de correr, não fica andando aí.
Se eu quero que ele sente, o que eu tenho que falar? Vai sentar. Ou, como o irmão falou, sente aqui. Comando positivo. Se ele está na rua, eu quero que ele venha para dentro de casa. Ao invés de eu falar, não vai para a rua, não fica na rua. O que eu quero? O que eu quero? Não, que ele fica para dentro de casa. Como que eu falo? Vem para dentro. Vem para casa. É comando positivo, sim ou não? Se eu não quero que ele fique descalço, ao invés de eu falar para ele, não fique descalço, não fique com o pé no chão, que é o que a gente fala. Se eu não quero que ele fique descalço, é porque eu quero que ele faça o quê? Coloque o sapato, coloque o chinelo, é comando positivo. Eu tenho que falar o que eu quero para ele. Então, se eu quero que ele coloque o chinelo, coloque o chinelo, coloque o sapato, ao invés de eu falar o não para ele. Então, quando eu inverto isso, e aí a gente tem que aprender isso, porque nós precisamos, porque nós temos que aprender, porque nós fomos criados com comandos negativos, é natural. Por isso que a maioria de nós, eu não estou isento disso, somos muito negativos. Somos negativos em tudo. Ai, será que vai dar certo? Aqui sabe os medos que nós temos? Ai, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Ai, que tudo é errado. Ai, não sei o que, pensamento negativo. Por causa dos comandos negativos que recebemos dos nossos pais. Porque eles nos deram, os nossos pais nos dão aquilo que eles também receberam. Eu louvo a Deus que vocês estão aprendendo isso aqui hoje agora, porque nunca é tarde para aprender. Amém? Então, quando você fala, por exemplo, vocês vão continuar errando. Quando você falar assim, ó, não fica na rua, gosto de você lembrar disso que eu falei aqui agora. Quando você lembrar, opa, passou o Cláudio, falou um comando positivo. Na hora você já corrige, já se policia, vem para dentro agora. Pronto, corrigir, porque nunca é tarde. Então, todas as vezes que você falar o comando, todas as vezes que você dá uma ordem para o seu filho, e se tiver uma opção de dar uma ordem positiva, arrume ali, desenvolva essa habilidade, porque é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Então, todas as vezes que você vai desenvolver essa habilidade, o que acontece com o seu filho? Entenda, ó, ele vai adquirindo confiança natural. Por que eu digo isso? Porque existe a nossa mente consciente e a mente inconsciente, ok, irmão? Que é o nosso subconsciente, como alguns psicólogos dizem. Eles trabalham assim, ó. Alguns psicólogos trabalham a mente consciente. Eu estava conversando inclusive com uma psicóloga que pregou na igreja. Como é o nome dela? A mãe da minha irmã, né? Ela estava na igreja, né? E ela falava assim, ela comentou comigo, né? Porque ela comentando com ela sobre a questão de mente consciente, subconsciente, porque algumas vertentes de estudo, né? Uns que só falam de mente consciente e inconsciente, outros que falam da mente consciente, consciente e subconsciente. Eu sigo essa linha de consciente, consciente e subconsciente. No meu estudo eu sigo essa linha. Agora tem psicólogo que ela falando comigo, quando eu sigo a linha de consciente e inconsciente. Só. Amém. Por quê? O que eu entendo? A mente consciente é aquilo que você faz, sabendo o que está fazendo. Por exemplo, ó, mente consciente. Você veio para cá porque tinha um horário para chegar aqui, porque tinha um culto. Então, conscientemente você tinha um horário, sim ou não? Você teve a consciência de um tempo. Você olhou para um canal visual, de repente, auditivo, ou você ouviu, alguém te chamou, enfim, mas você chegou. Consciente, sim ou não? Que hoje teria um trabalho aqui sobre pais na criação dos seus filhos, empoderando os seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Consciente. Você chegou aqui, quando você chegou aqui, conscientemente, você sentou. Você escolheu um lado para sentar, sim ou não? Alguns sentam para um lado, alguns sentam sempre do mesmo lado. Como isso é consciente. Só que, conforme você vai vindo todos os dias, como por exemplo, a irmã Lídia, e o meu pastor Euclides, vai chegando aqui todo dia, senta nesse canto, todo dia. Consciente. Vai chegar um momento que inconscientemente você vai sentar aqui. Não vai ser algo que vai ser do controle dele. É natural, vai chegar e vai sentar no canto. E se tiver alguém sentado, vai achar estranho. Esse é o meu lugar? Porque a mente consciente, não o subconsciente, mas a mente consciente dele traz ele para esse lado. Porque ele acostumou a sentar desse lado. Vocês estão entendendo? Agora a mente subconsciente são onde fica armazenado os traumas. É onde fica armazenado as lembranças, onde fica armazenado as nossas histórias, onde fica armazenado as palavras que recebemos. A mente inconsciente é aquilo que você faz sem pensar. Inconsciente, você está fazendo sem pensar. Agora a mente subconsciente é onde está armazenada os traumas, a inconsciência, as palavras. Então quando eu falo de mente subconsciente, eu só estou explicando para você entender essa linha que eu sigo, tá? Quando você, por exemplo, faz um caminho todos os dias faz um caminho para ir trabalhar. Ao dia que você pega férias, isso já aconteceu comigo, não? Eu peguei férias, eu peguei o carro, fui sair e fui fazer o caminho para trabalho. Várias vezes aconteceu isso, né? Na igreja, né? A gente saiu de casa, fui fazer o caminho da igreja, meu Deus do céu, hoje
vai quando vai ver, está fazendo o caminho da igreja. É inconsciente. Isso não é a mente subconsciente. Agora, por que coloquei mente consciente e subconsciente? Porque subconsciente é aquilo que o seu filho está recebendo todos os dias. É aquilo que você recebeu a sua infância, adolescência, juventude e está recebendo até hoje. Fica armazenado no seu subconsciente. Quando eu falei, traga a criança para dentro da igreja, deixe ele dormir, por quê? Porque quando a criança chega na igreja e dorme, e a gente chega naquele estado do sono REM, já ouviu falar ou não? E desligou, ali a mente subconsciente que funciona, não está mais consciente, e ela é inconsciente, mas a inconsciência dela não tem controle nenhum. Mas o subconsciente está ali, ó, borbulhando, trabalhando, trazendo sonhos, pegando lembrança, ouvindo tudo e vendo pelo canal auditivo. A mente subconsciente está ali, ó, captando tudo, imaginando, porque como é o ver, não é ver pelos olhos físicos, não é tangível, mas ver através de imagens. A mente subconsciente está vendo através de imagens. Então ela está recebendo ali uma palavra, puf, 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 e ali vai armazenando no subconsciente. Palavra de Deus, um louvor. É por isso que quando o seu filho estiver dormindo, guarde o que eu vou dizer. Ó, estou dizendo você se empoderar, tá? Isso é uma forma de deixar muito poderoso, é uma forma de transferir realmente muito poder para a vida do seu filho, da sua filha. Principalmente com a criancinha assim, ó. É tremendo isso. Você chega, começa a desenvolver o hábito de orar, por exemplo, lá na cama do seu filho. Não tão alto para ele não acordar, mas não tão baixo ao ponto de a mente subconsciente não escutar. Para a mente escutar mesmo. A parte que você fala assim, você é forte, você é corajosa, você é ousado, você é tremendo, você é uma bênção, você é saudável, você tem saúde, saúde, saúde. Fala saúde várias vezes. Saúde, saúde, você tem saúde. O corpo vai ouvindo aquilo, as moléculas do corpo vai entendendo aquilo. Porque a palavra tem muito poder. E ela vai entrando no subconsciente, vai armazenando no subconsciente. Por isso não é bom dormir assistindo filme de violência, barulho de tiro, pessoas gritando. Por isso que não é bom, porque ele está armazenando grito, ficar falando alto quando a criança está dormindo. Ah, mas não acorda, mas o subconsciente está ouvindo os gritos. Está ouvindo as alturas das vozes. Não tem problema, não vai acordar. Mas o que ele pode entender, porque assim, o subconsciente não sabe o que é errado e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, tudo está bom para ele. O subconsciente não sabe distinguir. Então quando você fala para o seu filho, quando está dormindo, cria esse hábito de levantar às vezes à noite. Se você vê que você acordou à noite, 3 horas da manhã acordou, ao invés de voltar a dormir, levanta um pouquinho, vai lá e manda umas palavras para a esposa, para o esposo. Fala no ouvido dela, você é poderosa, você é ousada, você é poderosa, você é abençoada, você é linda, você é lindo, você é isso, você é saudável. E vai falando, empoderando. Por exemplo, vocês casais aqui, veja qual é a deficiência da sua esposa ou do seu esposo. O que você quer que ela melhore? Fala quando vai dormir. Começa a abençoar naquela área. Você percebe que ela tem uma área que é deficiente numa área? Começa a falar que aquela área é boa naquela área. Que ele é bom naquela área. Se o seu filho é muito tímido, porque timidez, olha só, entenda, não é uma doença. Timidez não é que a pessoa é tímida, a pessoa está tímida. Não tem pessoas que, meu filho é tímido. Não, ele está tímido por causa de um temperamento fleumático. Então, o temperamento fleumático faz com que a pessoa é mais calma, mais retraída, mais fechada, natural. Aí o que você faz com uma pessoa que é mais tímida? Você tem que pôr comandos positivos. Você é ousado, você é comunicativo, você se relaciona bem, vai colocando palavras. Por mais que ele tenha um estado de timidez, ele vai se relacionar bem com as pessoas. Ele vai aprendendo isso, porque está armazenado. Então tudo que a gente ouve está armazenado. Então o medo que você tem hoje, meus irmãos, foi porque foi armazenado no seu subconsciente. Os traumas que você tem hoje, os receios que você tem hoje, ficar se comparando, sabe, complexo de inferioridade, tudo foi armazenado no nosso subconsciente, que precisa ser trabalhado. Então o que eu faço? São palavras que a gente tem que trabalhar, são comandos. Então, olha a palavra de Salmo 19:14, todos juntos lendo, 1, 2, 3. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então, aqui você fala tem muito poder, tem que ser agradável. O seu filho tem que ouvir isso de você.
Como você fala com a sua esposa, como você fala dentro de casa, como você corrige, a forma que você fala, isso tem muito poder. Quando eu estava dormindo, como eu falei para você, a hora do sono, quando eu falo da hora do sono, isso tem que ser no dia a dia também, quando está acordado, como você corrige. Uma forma de corrigir o filho muito importante, os pais que estão aqui para empoderar o seu filho, como eu falei para você, não é só a questão da oração, nós não empoderamos assim, mas é no nosso dia a dia, nós vamos empoderando nosso filho todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então você chama ele, olha no olho dele, corrige ele olhando para os olhos. Você não é desse jeito, você é melhor do que isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Tem que olhar para o filho. Não fala com o filho assim, ó, porque normalmente o filho é pequenininho, né? Você tem filho pequeno, de cima para baixo. Tem o trabalho de abaixar assim, ó, e falar no olho dos seus filhos, olhando para eles, de vez em quando é importante vocês fazerem isso. Vocês sabiam disso? É muito importante de vez em quando você sentar, trazer ele assim, ó, para ficar mais ou menos nessa altura e corrigir olhando nos olhos dele. Corrigir olhando nos olhos dela. Porque aquela palavra que você está falando, olhando para os olhos, aquela palavra tem um poder. É um decreto. Então quando você corrige, você dá decreta. Não adianta só corrigir, corrige e decreta. Corrige e decreta. Que isso? Você fala o que ele estava errado e já coloca o que ele precisa fazer. Você é desse jeito, você precisa fazer desse jeito, porque você é assim, porque você é um menino assim, você é uma garota assim, e vai decretando. Não só corrige e deixa, porque como nós aprendemos sempre, normalmente os meus pais foram assim, a gente só recebe a correção, mas não recebe a solução. Tá, a correção está feita, mas tá, o que eu tenho que fazer? Manda comando positivo, sempre, sempre. Amém, irmãos? Porque a palavra do pai tem poder, certo? A palavra da mãe tem poder, só que ela não tem só poder, sua palavra não decreta. Entenda aí, só. Está indo para o finalzinho aqui agora. As declarações, ó. Essa declaração, especificamente, desculpa. Eu não sei como você aperta uma vez, não foi? Eu apertei uma vez, foi direto. As declarações, essa declaração é, inclusive, ontem eu estava falando com meu filho. Eu escrevi isso aqui que eu falei ontem com ele, fiz ontem com ele. Onde ele estava brincando e é algo que a gente faz sempre. Porque assim, ó, olha que interessante. Você tem que chegar no seu filho, na sua filha, isso aí são palavras que você pode colocar as suas, o que você quiser. Porque é decreto, sim ou não? Então você tem que falar, ó, você é forte. Vamos todos juntos falar, 1, 2, 3, fala. Você é forte, você é corajoso, você é filho de Deus, você é um crente. Se o Alisson estivesse aqui, ele fala isso, vai colocar minha palavra. Porque ele fala isso toda hora, ele chega na escola falando isso, não foi? Acostumou, ele tem que, é hábito, ele tem que falar, porque ele traz mais no subconsciente. Aí ele fala aqui, ó, diga lá, 1, 2, 3, ó. Eu sou corajoso, sou filho de Deus, sou uma bênção, amo Jesus, amo minha mãe, amo a Bíblia, amo a obra de Deus. Você tem que falar eu, o eu tem muito poder. Quando ele fala eu e fala, ensina ela, Alex, ensina o seu filho, ensina irmãos, o seu filho a falar isso. É o tempo todo. Não é só hoje, é todos os dias. Se for mais, muitas vezes no dia. É muitas vezes no dia. É o tempo. A hora que você tiver alguma coisa brincando, você já faz. O Alisson ele aprendeu a nadar agora. Hoje eu falei com ele, né, gente? Foi uma frase que eu ensinei para ele falar. Ele fala assim: eu posso, eu consigo, eu mereço e eu vou. E pulo. Mas são coisas, mas é uma ajuda. É sim. São palavras positivas. Porque a palavra tem poder e eu tenho que ensinar ele a ter palavras poderosas. Você precisa ensinar o seu filho a ter palavras poderosas, porque você transfere poder para ele. Então é poder que eu tenho que dar para ele. Coisas que muitas vezes nós não tivemos, mas ele precisa entender que a palavra tem poder, que ele pode, que ele consegue e que ele vai. Então nós não criamos, irmãos, entenda isso. Nós não podemos criar filhos frágeis. Precisamos criar filhos fortes. O reino de Deus precisa de homens fortes. A obra de Deus precisa de mulheres fortes. Eu falo aqui, já foi esse pastor, meus filhos, eu quero criar elas, o meu filho agora, para ser missionário, para fazer a obra de Deus. Eu preciso criar filhos fortes. A profissão que nós estamos tomando, minha filha fazer medicina, são coisas de decisão dela. Mas se ela fala para mim, pai, eu não quero fazer faculdade, eu jamais vou obrigar meu filho a fazer faculdade. Não brigue, só uma bobeira. Deixa ela ser o que ela quiser. Deixa ser o que ele quiser, desde que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso. Vocês sentiram porque são atitudes, porque quiseram fazer faculdade e estudar, porque viram os pais fazer isso. Então, quer seguir. Mas entenda, eu não quero fazer uma apologia, também para você não deixar os filhos estudar, nada disso.
Eu só quero que você entenda que não pode ter inversão de valores. A gente se preocupa tanto com a profissão dos nossos filhos, mas não se preocupa que nossos filhos têm que fazer parte do reino. Eu vejo muitos nos cristãos. Está preocupado tanto em formar o filho, que meu filho tem que ser advogado, que meu filho tem que ser, não, seu filho tem que ser crente, ele tem que ser homem de Deus, ele tem que ser mulher de Deus. E meu filho, minha filha, eu quero que ela seja missionária. O meu sonho é que meus filhos sejam missionários. Eu falo, não, nossa casa você tem que fazer missão. É isso. Por mais que a gente fale, mas meu Deus, vai fazer missão. Eu falo com a Carol hoje, o que você quer fazer, Carol? Ela quer ir pro sertão, morar no sertão. Amém, filho, pode ir embora. Fazer missão, ela foi, fez uns dias lá, mas assim, são coisas que. Não foi que eu falei para ele, você vai ser missionária. Vocês estão entendendo, irmãos? São coisas que foram palavras ditas, foram oração que ela foi ouvindo, e até está armazenado de alguma forma no subconsciente dela. E são poderes que a gente vai transferindo. Às vezes ela vai ser missionária? Claro, vai ser, não tenho dúvida disso. Às vezes ela vai ser missionária dentro de casa. Os seus filhos podem ser missionários aqui. O que importa, entenda isso, é o poder que você está transferindo para ele. Ele precisa amar a obra. É por isso que ele tem que estar sempre falando, eu sou forte. Porque está cheio de gente com complexo de inferioridade. Ele tem que acreditar nele, ela tem que acreditar nela, ela tem que acreditar. Eu sou corajoso. Para não ter medo, para repreender o medo, porque o medo está no subconsciente. Os medos que nós temos, o medo de fazer uma entrevista, o medo de concorrer num lugar, o medo de fazer tal coisa, o medo de andar não sei aonde, o medo de estar com uma pessoa. Sabe o que é completa inferioridade? Eu sou corajoso, eu sou corajosa. Eu sou filho de Deus, tem que ter certeza, não pode ter dúvida. Por quê? Porque vai ser bombardeado no mundo. Vai receber muitas coisas do mundo aí fora. Mas tem que entender, peraí, isso aqui não é para mim, essa droga não é para mim, esse relacionamento não é para mim. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. Percebe? Ela tem que estar falando, seu filho tem que estar falando o tempo todo. Olha, eu amo Jesus, como eu falei para você, tem que amar, tem que falar. Ensina o seu filho a falar o tempo todo. Sabe, são frases que a gente tem que estar ensinando para os nossos filhos, está falando mesmo. E ele precisa te ouvir falar. Eu estou dirigindo, acho que você não ouviu, né? Eu estou sempre falando frase. Estou o tempo todo falando. Por quê? Porque eu preciso colocar armazenar no meu subconsciente. É a mesma coisa. Estou com quase 50 anos, estou até hoje armazenando. Não tem fim nisso, irmão. Por quê? Porque eu estou tendo, nós todos estamos o tempo todo sendo bombardeados por notícias. Não é assim ou não? Notícias de medo, de doença, de enfermidade, de prisão, de perseguição. É o tempo todo. O que eu faço? Eu preciso colocar na minha mente aquilo que eu quero ser. Por quê? Porque vocês, cada um de nós, somos resultado daquilo que acreditamos. Você acredita naquilo que você ouve constantemente. Se você ouvir sempre a mesma coisa, aquilo se torna uma verdade, por mais mentira que seja. Então você está ouvindo que o negócio está ruim, aquilo é a sua verdade, está ruim. Se você acredita que as coisas estão difíceis, você está ouvindo que está difícil, anda com a pessoa dentro, está difícil, anda com amigão, está tudo difícil, aquilo vai ser a sua verdade, tudo vai ser difícil. Se você acredita que o desemprego está alto, e se você estiver desempregado, você vai acreditar tanto nisso, você não vai chegar um momento e falar, não consegue procurar emprego, não, está tudo fechado por fora. É isso, porque é a sua verdade absoluta. Então entenda isso, eu preciso entender, nós precisamos entender, que a minha verdade é eu que crio. Você cria a sua verdade. Não é, a gente não pode ser comandado pelo aquilo que a gente ouve. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a desenvolver a sua verdade. Amém, irmãos? Então quando ele fala, eu amo a Bíblia, ele precisa amar, ele precisa crescer amando a palavra de Deus. Eu amo a obra de Deus, eu preciso crescer amando a obra de Deus. Isso que é lindo, eu preciso ensinar isso para ele. Então quando eu falo para ele, aquelas frases que eu falo, meu filho, você é forte, você é corajoso, você é filho de Deus, você é uma bênção, você ama a Bíblia, você ama a obra de Deus. E aí depois eu ensino ele e falo, agora fala. E ele fala a mesma coisa. Repete. E deixa ele aprender isso. E deixa ele aprender aquilo. É isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu gosto muito dessa frase, eu vivo falando ela, eu preciso falar, ela fala assim, as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. O que eu quero dizer com isso? Independente do problema, independente da situação, independente das circunstâncias, as riquezas de Deus fazem parte da minha vida e pronto. Então não posso do melhor de Deus e pronto. É o tempo todo. E os seus filhos precisam te ouvir falando isso. Porque a palavra tem poder. E a sua palavra sobre ele é um decreto. Então, meu irmão, eu quero fazer uma oração com vocês aqui agora. Pastor, abre para perguntas. Amém, tem perguntas, né? É um fórum, né? Eu queria abrir para perguntas então, irmãos. Vamos abrir para perguntas, algumas dúvidas aqui. Tentei correr aqui bastante, né? Para dar tempo, né? Glória a Deus. O assunto.
Mas alguém tem alguma pergunta relacionada a isso que nós falamos aqui? Alguma coisa? Alguma pergunta? Sobre palavras, sobre atitudes que a gente tem que tomar, sobre algum exemplo que você queira, ou algum conselho que você queira? Aproveite, né? Aproveite que a mentoria hoje está de graça. Hã? Pastor, eu tenho uma filha pequenininha, nenenzinha, tá ali atrás, e ela é muito agitada, né? O pastor Alex fala, hora da criança, então vira e mexe, a gente está orando na cabeça dela, que ela é bem agitada. Só que, como exemplo, ela tem 9 meses, às vezes dá uns 5 minutos lá, a gente repreende ela também. Tem uma determinada idade, a partir de uma determinada idade, que a gente pode começar a repreender a criança, ter um casamento calmo. Muito boa pergunta. É que assim, ó, uma criança. Tem alguma irmã grávida aqui ou não? Gestante? Não? Ô irmã, vamos engravidar, né, gente? Não tem filho. A Bíblia fala que eu estava comendo isso aí esse dia, né? Que a aljava, que foi para lançar as flechas, não é isso? E a aljava normalmente é 5 flechas. Será que o certo é ter 5 filhos? Para mim falta 2, né? Entendeu? Então vai engravidar porque a Bíblia diz que tem que gerar. Mas assim, ó, irmãos, a mulher que está gestante, ali, quando está gestante, o sentimento da mulher, ela também passa. Aquilo que a gente fala, aquilo que a criança ouve. Quando minha mulher estava grávida, tinha uma música que a gente sempre cantava para quem eu cantava. Era uma música que eu inventei e eu cantava sempre, não vou cantar aqui. Então eu inventei e cantava. As minhas filhas cresceram ouvindo isso. E todas as vezes que eu cantava, bebezinha, elas acalmavam. Porque as crianças sentem, tá? Então o sentimento já, mesmo na gestação, por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Na gestação, aquele sentimento vai passando para a criança, é natural. A criança nasceu, entenda, ela também tem a mente dela subconsciente ali. Então vai ser armazenando ali. A forma de você corrigir a criança, o bebezinho, claro, tem que ser com carinho, mas tem que ser corrigido. Porque são comandos que você vai colocando, entendeu? São comandos, mesmo o bebezinho. É claro que ela está num estado de, vamos dizer assim, como se chama? De inocência, né? De não entender ainda. Mas o comando precisa ser dado desde bebê. É importante. Você pode de 0 a 12 anos, na barriga, de 0 a 12 anos, ela está desenvolvendo personalidades. Todas as crianças estão desenvolvendo personalidade. Então, todas as vezes que a sua bebezinha, 9 meses, daqui a pouco está com um aninho, você deixa, está chorando, e você deixa ali, ou você não liga, deixa fazer o que quer, é uma personalidade que você está desenvolvendo nela. Então, não tem idade, porque está desenvolvendo uma personalidade que é o traços adquiridos, ok? Tem a personalidade hereditária, que puxou de você algumas coisas, dos seus pais, dos avós. Quem é essa esposa? Bota a mão aqui. A esposa. Está ligado? Está de pé. Amém. Então, tem os traços dela também, tá? Da esposa. Tem os traços genéticos dos avós, entendeu? E aí vai. Agora, essa questão de digitar, tem que saber segurar. Se bater, tem que segurar na mão. Tem que olhar nos olhos, não pode deixar a criança te bater. Entendeu, irmãos? Preste muita atenção nisso. Porque principalmente se for uma criança colérica, a criança tem os seus temperamentos, tá? Já tem a questão da liderança, de querer mandar, de querer dominar um território, a criança colérica, que nem um adulto colérico. O temperamento não se muda, se controla. Mas como uma criança consciente vai controlar o temperamento que é dela ou dele? Não tem como. Então você ajuda. Você fez assim, o temperamento colérico, você segura a mãozinha. Ok? Para, um modo positivo. Uma vez você falar não pode, fica toda hora falando para a criança, não pode, não, a mente é consciente, principalmente uma criança não entende a palavra não. Não faz, até não faz. Não fala, fala. O não, a criança não entende a palavra não. Não na mente é nada, um zero, um X. Sempre um comando positivo. Fica quieto. Fica quieto. Segura a mãozinha. Mão aqui embaixo. Entendeu? Segura aqui, ó. Ok? O não normalmente a gente tem que aprender. Criar ou desenvolver palavras, principalmente quando é bebê. A gente vai, não pode, não pode. A gente fala, não tem jeito, não pode, para. O Abel fala, para. Quieto, fica quietinho, fica quietinho. Com amor ali, você vai segurando. Fica com a mão aqui agora, minha mãozinha aqui. Porque o não ela não entende. Por mais que a gente fala, tem que ser algo, mas
na mente de vocês, não vai entender. Amém? Ficou claro isso aqui, irmã da criança? Ficou claro? Amém? Pai do Senhor, boa Amém. noite. Eu tenho uma filha, né? Manuela tem 6 anos, só que já dá pra ver nitidamente que ela tem o lado dela ali mais polêmico, ela é bem. Manuela. Tudo ela quer questionar, tudo ela pergunta. Um exemplo, esses dias eu falei assim pra ela: escova o seu dente e vai dormir. Aí ela: é injusto eu dormir sem estar com sono e você só dorme quando você está com sono? Isso é injusto. Aí eu falei: Porque está todo mundo acordado agora. Aquela famosa frase: vai dormir porque aqui quem manda sou eu, sou sua mãe, eu sou cana. Só que como podar isso? Peraí, ela falou assim: vai dormir por quê? Quem manda aqui sou eu. Tá certa. Romano, mas entendeu? Isso aí é o certo. Se eu olhar para o filho, você vai dormir porque quem manda é a mamãe. Quem manda aqui nesse território sou eu. Vocês entenderam? Irmão, não deixe o filho mandar no território que é seu. É até pecado isso, viu? Isso é um erro tremendo. Porque você está ensinando seu filho a bater contra uma autoridade. Você é uma autoridade, né? Quando você está falando, então fica, filho. Se ele falar, não vou, agora é que você vai ver. É comandos, entende? Parabéns, isso é o certo. Vai dormir. Eu falo pra ela direto: enquanto você não trabalhar, não pagar suas contas no horário aqui. Minha mãe fazia isso, então peguei a referência. Mas tá certo, isso é o certo. Eu queria saber como que eu consigo podar algumas coisas, né? Porque agora ela é muito criança, então tem coisa que ela não pode falar, não pode fazer. Só que por outro lado, eu tenho medo de cortar isso. Quando ela crescer, Isso, vocês vão cuidar. ela não. Eu falo isso pra gente, porque nosso filho, ele segue essa mesma linha. Ele é muito sanguíneo e colérico, né? Teimoso e tal, então a gente tem que tomar. Só que ao mesmo tempo você não pode tirar isso dela, no caso. 6 anos, né? Então, o meu menino tem 7 anos, meu filho. O que acontece? Não pode tirar ao mesmo tempo. Então você tem que ensinar com palavras. Entendeu? O que acontece? Cria, desenvolva algumas palavras que ela tem que falar. Tem que fazer isso. Tem alguns exemplos? Por exemplo, você pode colocar a palavra assim: você não quer que ela te obedeça? Assim, eu sou obediente. Fala para a mãe: eu sou obediente. Eu obedeço. Eu obedeço. Eu obedeço a mamãe. Obedeço a mamãe. São coisas que ela tem que estar falando para aprender a te obedecer. Porque são comandos que você tem que dar. Eu faço muito isso. Entendeu? Palavras de comandos que você não pode tirar ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo você tem que corrigir. Porque se deixar, ela vai desando. Minha mulher é mais dura do que eu nesse sentido. Você vai ficar aqui agora. Vai ficar de castigo. E às vezes o castigo tem um lado bom e um lado ruim. Porque você tem que ter regra de castigo. Mas é importante às vezes colocar. Entendeu? A varinha é boa também. Não dá pra ser violência, mas dá pra. Não, bater em criança faz parte. Esse negócio que eu estou ensinando agora na escola, mas não pode bater em filho. Pode, deve. Não pode espancar. Mas o filho tem que saber o gostinho que tem uma chinelada no pé da mesa. Entendeu? O filho tem que saber o chinelinho. Meu filho só de pegar o chinelinho assim, já sei. Porque quando precisa, a chineladinha não solta. Precisa, mas é uma educação. É bíblico isso. Tem que mostrar a varinha pro filho. Então, no caso, sua menina, se você bem que temou, o chinelinho tem que começar. De verdade, a autoridade você perde. No colégio, se você não tomar cuidado com a criança colérica, manda dentro de casa. Eu vejo muito isso. Criança mandando dentro de casa. Se você filmar isso aí, você corta essa parte aqui que a gente sobe como pessoa.